A protagonista era Atanásia, cujo nome significava eternidade. Ela era uma princesa, filha do imperador e da imperatriz, que havia perdido a vida no parto. Antes de morrer, Diana, sua mãe, deixou-lhe um beijo mágico, embora não fosse claro o que exatamente transmitiu para a filha. Após a morte da imperatriz, o imperador ordenou que tudo fosse queimado e destruído, restando apenas a criança, a princesa Atanásia. O problema era que o imperador não demonstrava nenhum afeto por ela, deixando-a sob os cuidados dos servos, que também não se importavam, já que pensavam: se até o pai a ignora, por que nós daríamos atenção? Desde bebê, Atanásia conseguiu entrar em um mundo mágico, onde uma voz misteriosa a chamava. Nesse lugar, encontrou um livro no qual podia ver toda a sua vida. Então, tudo o que vai acontecer comigo já está escrito aqui? Refletia, espantada. O livro mostrava que, quando crescesse, seria acusada de usar magia negra, e seu próprio pai a condenaria ao exílio em uma torre, sem nunca mais sair de lá. A princesa vivia em um mundo em que todos tinham magia, mas ela, não. O olhar frio e distante de seu pai transformava a premonição em um verdadeiro pesadelo, repetido todas as noites em seus sonhos. Felizmente, havia alguém que cuidava dela com carinho: Lilian. Essa criada havia sido amiga de sua mãe e, embora fosse de origem nobre, abandonara tudo para permanecer no palácio ao lado de Atanásia. Era a única que a tratava bem, a protegia e lhe dava atenção. Mesmo ainda bebê, Atanásia já tinha consciência do futuro e sabia que estava cercada por perigos. Embora não pudesse se defender, compreendia que precisaria encontrar uma forma de mudar o rumo de sua história. Seu maior obstáculo era Claude, o imperador, considerado por todos extremamente poderoso. Ele pode destruir um reino inteiro sozinho, e esse é o meu pai, pensava a pequena princesa com frustração. 3 anos se passaram e a atmosfera ao redor da menina se tornara mais acolhedora. Muitas criadas novas se apresentavam para trabalhar ali, encantadas com a doçura e a beleza de Atanásia, agora com 3 anos. Contudo, entre elas, havia uma que só se interessava por dinheiro. Enquanto os outros se dedicavam a deixar o lugar bonito, com flores e enfeites, essa criada observava escondida, em busca de objetos valiosos que o imperador havia comprado para a falecida imperatriz. Um dia, Atanásia se aproximou e perguntou o que ela procurava. A criada, acreditando que fosse apenas filha de jardineiro, respondeu: "Mostre-me algum lugar onde haja ouro." Atanásia, em silêncio, pensou: "Ela só quer roubar." Em seguida, a levou até os girassóis, o trigo e o pão fresco, fingindo não compreender o que realmente queria. Depois comentou com inocência calculada que já não havia grandes tesouros no palácio, mas que ainda existiam utensílios ornamentados com pedras preciosas. A serva ficou surpresa com a inteligência da menina, acreditando que ambas tinham o mesmo interesse de roubar, sem imaginar que estava diante da princesa. Quando a criada entrou na cozinha e começou a encher sacolas com joias e enfeites, Atanásia subiu até o local onde estavam guardados e colocou tudo em seus bolsos. A mulher tentou atacá-la, exigindo que devolvesse, mas a princesa fez cair sobre ela todos os arranjos e decorações que haviam montado. O barulho atraiu as outras empregadas, que a flagraram tentando ferir a criança. Logo foi retirada do palácio. No entanto, Atanásia sabia que não fora por acaso. Pensava: se eu não tivesse agido assim, Lilian teria sido atacada essa noite. De fato, em sua visão do futuro, a mesma serva tentava roubar e esfaquear Lilian. Por isso, tudo havia sido feito de propósito. Guardando para si as joias recuperadas, Atanásia refletia que precisaria delas em seu futuro, já que conhecia o destino cruel que a aguardava. Enquanto isso, Claude seguia seus deveres de imperador. Félix, seu assistente, avisava que alguém havia tentado invadir o local onde sua filha estava e que a menina tinha conseguido impedir a ameaça. Esperava uma reação do soberano, mas Claude permanecia indiferente. Em outro lugar distante, um homem percebia que algo no destino do Império de Ovélia estava mudando e que a origem disso vinha do palácio. Por meio do livro, Atanásia compreendia que era apenas uma personagem secundária daquela história. Em seus sonhos, já sabia que encontraria o pai quando tivesse 8 anos. Ele será a única família que me restará, pensava. A partir desse encontro, começaria seu esforço para impressioná-lo, desejando estar ao seu lado. Porém, sem magia, essa meta parecia inalcançável. O pior viria aos 12 anos, quando fosse apresentada à sociedade.
Naquele momento, descobriria uma verdade dolorosa. Seu pai também tinha outra filha, chamada Jeanette. Ela era uma princesa graciosa, de aparência encantadora, dona de uma elegância natural e ainda possuía habilidades em magia. Talvez até tivesse recebido, em algum momento, o amor de seu pai. Justamente por essas razões, a pequena Atanasia não queria experimentar um destino cruel, não desejava ser rejeitada ou exilada. Por isso, antes de completar 8 anos, ela vinha reunindo com cuidado todas as moedas e joias que conseguia guardar, pensando que, quando a data chegasse, teria como fugir de seu pai e viver em paz. Em seus planos, não seria apenas ela a partir. Lilian também a acompanharia, apoiando-a, e juntas levariam todos os tesouros que Atanasia acumulava desde a infância. Enquanto refletia sobre isso, acabou manchando os dedos de chocolate, já que sempre aproveitava a oportunidade para pedir às criadas doces e sobremesas. Não era apenas por prazer, mas também porque escondia gemas e joias nos utensílios da cozinha. Depois de comer, ela foi até uma fonte para lavar as mãos, e ali pôde ver o próprio reflexo. O rosto lembrava muito o de sua mãe, mas os olhos eram os mesmos do imperador, olhos que brilhavam como pedras preciosas. Atanasia pensava que talvez fosse exatamente por ter herdado apenas o olhar e não a magia que seu pai a desprezava. Talvez ele me odeie por isso, refletia em silêncio. Caminhando pela floresta, chegou a um ponto onde escondia suas joias, assustando sem querer um esquilo que passava por ali. Seguindo adiante, encontrou um lugar que não se parecia em nada com o palácio de rubis onde morava. Era como um imenso cofre vazio. De volta ao palácio, ouviu das criadas que Sua Majestade, o imperador, ordenara uma inspeção em todos os cômodos, após o incidente com a criada que havia tentado roubá-lo. Comentavam ainda que iriam vasculhar cada canto do quarto da princesa, onde ela guardava os preciosos tesouros. Atanasia, preocupada, decidiu agir com rapidez. Colocou as joias no próprio corpo e saiu em direção à floresta para escondê-las com o restante. No entanto, ao chegar, encontrou o mesmo esquilo escavando e tentando desenterrar o que havia enterrado. Não posso perder isso, pensou, entregando-lhe um amendoim para distraí-lo e correndo em busca de outro esconderijo. Chegando novamente ao lugar que lembrava um cofre, decidiu que deixaria tudo ali. Ao andar mais fundo, encontrou pequenas figuras douradas em forma de querubins. Será que são de ouro de verdade? Pensou, correndo até eles e chegando a morder um para comprovar. Foi nesse instante que se deparou com Claude, o imperador, seu próprio pai. Era a primeira vez que ele a via em tanto tempo, e imediatamente notou a semelhança com a imperatriz. Para Atanasia, foi um choque. Eu só deveria encontrá-lo quando tivesse 8 anos. O que está acontecendo? Pensou assustada. Claude não era um homem carinhoso, e sua expressão não deixava claro o que faria em seguida. Félix, que estava próximo, mostrou-se preocupado ao ver a garotinha diante do soberano. O imperador tentava recordar o nome dela, o nome que ouvira das criadas quando a imperatriz falecera. Aproximando-se de Atanasia, surpreendeu a todos ao dizer, com um tom quase casual, que ela estava gordinha, puxando suas bochechas com firmeza. Ordenou ainda que Félix preparasse chá, pois tomaria chá com sua filha. Algo doce foi servido a ela, mas Atanasia permanecia em choque. Para ela, aquele homem era o mesmo que, no futuro, a odiaria, a exilaria e a condenaria por magia negra. O que via diante de si parecia impossível. Claude, por sua vez, a observava em silêncio, hesitante, questionando se ela não seria capaz de falar. Ela consegue sim, respondeu a própria Atanasia timidamente, enquanto Félix explicou que crianças pequenas poderiam se sentir retraídas diante de estranhos. Irritado, Claude expulsou Félix para que ficasse sozinho com a filha. O imperador, então, comentou sobre o nome dela. Disse que Atanasia era um nome grandioso, carregado de significados como eternidade e imortalidade, digno de herdeiros do trono. Nem eu recebi um nome tão imponente, confessou, recordando-se de que não era o filho destinado a herdar o poder, mas sim seu irmão, o verdadeiro sucessor, que se tornara um tirano. Claude o assassinara e, por esse motivo, acabara tomando o trono. Isso o incomodava profundamente, pois, embora imperador, não possuía um nome tão nobre quanto o da própria filha. Ao pensar em Diana, a imperatriz, sua expressão mudou, lembrando-se de como ela havia escolhido o nome de Atanasia.
Perguntou quem a ensinara a se comportar, e a menina respondeu que fora Lilian Cloud. Então revelou que lembrava do dia em que Lilian viera correndo até ele, pedindo permissão para cuidar da princesa, algo que ele havia aceitado. Logo depois, o imperador fez uma pergunta direta. Queria saber se Atanasia sabia quem ele era. Confusa, ela não sabia como responder. Chamá-lo de Vossa Majestade? De pai? Sem pensar muito, deixou escapar com voz doce que ele era seu pai. Ah, estraguei tudo. Ele deve me punir por isso, pensou aflita. Mas a reação de Cloud foi inesperada. Seus olhos brilharam, como se tivesse gostado de ouvir a filha chamá-lo assim. Félix acabou conduzindo Atanasia de volta aos servos, que estavam ansiosos à sua procura. Informou a todos que Sua Majestade certamente desejaria vê-la novamente, o que surpreendeu os criados. Logo, Atanasia e Lilian foram chamadas à presença de Cloud, que agradeceu a criada por ter cuidado da menina durante todos aqueles anos. Atanasia, por dentro, não conseguia acreditar. Ele nunca se importou comigo. Como pode agir assim agora? Pensava, sempre lembrando do futuro que conhecia. Mas no presente, Cláudia afirmava que não pôde cuidar dela porque as responsabilidades do trono o afastaram e que dali em diante viveria ao lado dele, sob sua proteção, como uma verdadeira princesa. A notícia encantou a todos que a cercavam, exceto a própria Atanasia, que ainda acreditava que seu pai era um demônio disfarçado. Desde então, sua rotina mudou. Todos os dias tomava chá com Cloud, recebia o tratamento digno de sua posição e era acompanhada por criadas atenciosas. Contudo, dentro dela, o desejo continuava o mesmo. Antes de completar 8 anos, fugir daquele lugar com tudo o que havia reunido. Cloud, por outro lado, mostrava-se cada vez mais intrigado pela filha. Descobriu que ela adorava coisas brilhantes e passou a se aproximar mais. Assim nasceram os dias em que Atanasia visitava o pai. Nervosa em sua presença, cometia pequenos erros, deixava escapar atitudes atrapalhadas que, apesar disso, soavam encantadoras. Cloud não a repreendia nem a culpava. Pelo contrário, parecia gostar. E foi nesse ponto que surgiu em Atanasia uma fagulha de esperança. Talvez, de alguma forma, seu pai pudesse vir a amá-la. Chegou então o convite para um passeio ao lago. Lilian preparou Atanasia com todo o cuidado, tornando-a ainda mais bela. Com Félix ao lado, reencontraram Cloud, que ao vê-la, comentou que ela parecia cada vez mais saudável e rechonchuda. Para qualquer outra princesa mais velha, aquilo seria ofensivo, mas para Atanasia, que tinha apenas 5 anos, ainda soava como um elogio. Atanasia nunca sabe exatamente como se portar diante dele, mas acaba dizendo que ele também está muito bonito. Sempre que fala algo desse tipo, ou simplesmente se dirige a ele, todos ao redor ficam tensos, observando os olhares frios e pesados que Cloud lança em sua direção. Ainda assim, o dia parecia ter um ar especial. Eles permanecem no jardim, cercados pelas flores, e Atanasia aproveita cada instante sentindo-se feliz até chegar a hora de entrar no pequeno barco, reservado apenas para ela e Cloud. No fundo, ela sente um certo medo, afinal, não sabe nadar. Félix tenta tranquilizá-la, assegurando que nada de mal poderia acontecer, já que ela estaria ao lado de seu pai. No entanto, ele se arrepende de ter falado tão rápido quando vê Cloud segurando a garota como se fosse um fardo qualquer, sem a menor delicadeza. O ambiente se torna desconfortável. Ele nunca encontra as palavras certas, mas ao ver os fios dourados de Cloud se movendo com o vento, Atanasia comenta em sua timidez que o cabelo dele é radiante e muito bonito, acrescentando que também o ama. Por dentro, a menina reconhece que ele realmente é belo, um loiro mel intenso, mas ao mesmo tempo não consegue apagar da mente a lembrança de que será justamente ele quem a condenará ao exílio. Em silêncio, ela se pergunta como aquele barco se move sem remos, até notar que Cloud parece conduzi-lo com magia. Quando encara seus olhos, descobre que são incrivelmente azuis, límpidos como 2 safiras, e reflete se os seus seriam parecidos. De repente, um pequeno lótus brilhante chama sua atenção. Ela sente até que exala um perfume suave. Quer se aproximar para tocá-lo, mas, ao estender-se demais na borda, perde o equilíbrio e cai na água. Em questão de segundos, algas e plantas aquáticas se enroscam em seu corpo, arrastando-a para as profundezas. Atanasia acredita que aquele pode ser o fim. Mesmo já sabendo como sua história terminaria, em seu coração ainda surge o desejo de que seu pai mergulhe para salvá-la. Contudo, lembra-se de que apegar-se à esperança pode ser inútil. Mas é justamente Cloud quem salta no lago e a resgata. Ele a tira de lá com firmeza,
e, usando sua magia, lança um feitiço que seca suas roupas. Não era para machucá-la, apenas para protegê-la. O semblante dele mostra irritação, não com ela, mas com toda a situação. Logo depois, declara a Félix que no dia seguinte ensinará sua filha a nadar, pois não faria sentido deixá-la à mercê de um perigo como esse. Félix observa em silêncio, sentindo o peso das palavras. No entanto, Claude parece carregar também algo sombrio dentro de si, uma espécie de fardo mágico que o afeta de formas ainda desconhecidas. Após esse susto, Athanasia adoece. Ela tem febre, mas recebe os cuidados de Lilian, que lhe explica que aqueles lotos são mágicos e costumam enganar suas vítimas, atraindo-as para o fundo do lago por meio de ilusões. Athanasia, confusa, pergunta por que existem coisas tão perigosas, e Lilian esclarece que apenas pessoas sem magia são afetadas. Como quase todos no castelo são nobres e possuem poder, não precisam se preocupar. É então que Athanasia se dá conta. O problema é que ela é a mais frágil. Naquela mesma noite, Claude retorna ao lago. Ele caminha até o centro, onde os lotos flutuam, e encara a estranha presença que não chega a ser uma criatura, mas que exibe diante dele a imagem de Diana, mãe de Athanasia. Nos pensamentos de Claude, fica claro que ele tentou sufocar seus sentimentos desde a morte de Diana, apagando qualquer emoção. Porém, agora que convive com a filha, percebe que não sente ódio algum. Félix também presencia a cena, mas Claude se mantém no controle, sem permitir que a entidade o machuque. Ele apenas afirma que há assuntos que precisam ser resolvidos. Na manhã seguinte, uma criada corre até o quarto de Athanasia para avisar que há muitas novas servas. Quando saem, encontram um grupo inteiro reunido, declarando que a partir de então, todas servirão à princesa. Para completar, Félix ajoelha-se diante dela e anuncia que será o guarda pessoal temporário de Sua Alteza. Assim se encerram os 3 primeiros capítulos de A Princesa Encantadora. Logo, nos é explicado um pouco mais sobre o que de fato aconteceu entre Claude, o imperador, e Diana. Por enquanto, a pequena Athanasia sonha com alguém de rosto familiar, embora não consiga se lembrar claramente de quem seja. Ao despertar, percebe que está sendo carregada por Félix, que explica que Sua Majestade deseja tomar o café da manhã com ela. A menina se pergunta por que o imperador, alguém tão importante, não é protegido por guardas e por que até mesmo Félix a protege tanto. Ele apenas responde que Claude não precisa disso, pois confia em sua magia e deixa o assunto de lado. Logo, ele a leva ao quarto do imperador, dizendo que Claude certamente ficaria feliz em ser acordado por sua filhinha em uma bela manhã de primavera. Athanasia pensa, nervosa, que acordar o imperador é uma grande responsabilidade e teme o que pode acontecer. Athanasia observa o quarto com curiosidade antes de tomar coragem para se aproximar de Claude. Ela nota um grande mapa feito inteiramente de ouro e se encanta com os detalhes. Ao olhar em volta, encontra o imperador adormecido em uma poltrona e não em sua cama, o que a deixa surpresa. Perto dele há um retrato que chama sua atenção. Ao encarar aquela pintura, pensa que aquele homem se parece exatamente com a figura que, em seus sonhos, a havia banido. Ela se aproxima devagar e imagina em silêncio que talvez essa seja sua chance de se vingar, ainda que apenas de brincadeira. Com isso em mente, toca seu rosto e puxa de leve suas bochechas, achando graça em ver o imperador dormir tão profundamente. Quando percebe que ele começa a despertar, ela canta uma pequena canção de ninar, esperando que ele volte a adormecer. O plano funciona, e Claude continua dormindo tranquilamente. Mais tarde, ele desperta com as bochechas coradas, lembrando-se do que a menina havia feito. Athanasia, envergonhada, tenta mudar de assunto, comentando que o palácio possui muitas coisas que ela nunca tinha visto antes. Claude, ainda com um leve sorriso, diz que ela tem permissão para explorar o quanto quiser. Nesse momento, Félix aparece, informando que há um nobre desejando uma audiência com o imperador e também com a princesa. Claude aceita, mas decide cuidar do assunto primeiro. Athanasia, distraída, ouve Claude dizer que ela deverá tomar café com ele todas as manhãs, o que a deixa surpresa. Como já tinha permissão para andar livremente, ela passa a explorar o palácio em busca de um retrato de sua mãe. Em seus sonhos, a imagem de Diana surge, mas seu rosto está sempre desfocado, e isso a deixa inquieta. Enquanto percorre os corredores, Athanasia encontra retratos antigos e ricos em detalhes, mas nenhum deles mostra a mulher que ela procura.
Depois de muito procurar, chega a uma sala mais afastada, onde há um quadro coberto por um pano. Quando o retira, vê o nome de sua mãe escrito na moldura, mas a pintura está queimada. Apenas partes do rosto e do vestido ainda são visíveis. A menina sente o coração apertar e pensa, entristecida, que talvez seu pai tenha mandado destruir tudo que lembrasse de Ana. Enquanto reflete, ouve vozes no corredor. Alguns nobres comentam de forma maldosa que o rei talvez queira outra rainha em breve e zombam do fato de Atanásia não possuir magia. Um deles, com sarcasmo, diz que se o imperador já teve uma rainha bailarina, qualquer pessoa pode ocupar o trono. Nesse instante, Claude surge diante deles com um olhar frio. Os três se ajoelham imediatamente. Ele ordena que jamais mencionem o nome de Diana outra vez. Atanásia, observando a distância, sente um arrepio e pensa que aquele nome deve causar muita dor ao pai. Depois de tudo, ela volta para seu quarto, olhando o quadro queimado e se perguntando quem realmente foi sua mãe. Cansada, decide descansar e, lembrando-se da canção que havia usado para fazer o pai dormir, canta baixinho até adormecer. Na manhã seguinte, Atanásia acorda cedo, pois mais uma vez precisa tomar café com Claude. Entra na sala com postura firme, tentando parecer confiante. Quando o vê, sorri e faz uma reverência graciosa, o que encanta as criadas. Claude, porém, permanece calado. Durante a refeição, é ela quem fala quase o tempo todo, enquanto o imperador apenas a observa. A menina pensa, em silêncio, se o pai se cansa de ouvi-la ou se o motivo de seu silêncio é a lembrança da mãe. Então, comenta sobre o chá que ele costuma beber e pergunta se pode experimentar. Félix tenta impedir, dizendo que é uma bebida muito forte, mas Claude permite que ele prepare uma xícara para ela. Ao provar, Atanásia fecha os olhos e comenta que o sabor é como sentir flores se abrindo dentro da boca. O comentário faz Claude congelar por um instante, pois eram as mesmas palavras que Diana havia dito a ele um dia. Sem dizer nada, o imperador muda de assunto. E Atanásia percebe que talvez tenha dito algo errado, embora não entenda o motivo. Mais tarde, a menina, ainda triste, queima alguns desenhos que havia feito de sua mãe. As cinzas são levadas pelo vento, mas alguém, escondido, recolhe cada fragmento. Com o passar dos dias, Claude deixa de comparecer ao café da manhã. Atanásia começa a perder o apetite e evita ir até a mesa. Certo dia, enquanto caminha pelos corredores, escuta Félix conversando com Lilian. Ele diz que é normal que a princesa queira saber sobre a mãe, já que tudo relacionado a ela foi destruído no palácio. Félix comenta que pretende pedir a Claude para usar magia e transmitir à menina suas próprias lembranças de Diana. Ao ouvir isso, Atanásia corre até eles e implora que não façam isso. Diz, assustada, que não quer que o pai a odeie por causa desse assunto. Félix se abaixa e fala com ternura que o imperador nunca odiou nem ela nem Diana e que havia prometido à rainha proteger a filha. Para provar, mostra-lhe o motivo de Claude não precisar de guardas. O Palácio Garnet é protegido por uma poderosa barreira mágica, impossível de ser atravessada por quem tem más intenções. Ele lança um feitiço para que ela veja a cúpula brilhante que protege todo o lugar. Explica que apenas 2 pessoas podem entrar livremente, Atanásia e a antiga rainha, porque Claude confiava inteiramente nelas. A menina então pensa, confusa, por que ele não quer ouvir mais nada sobre Diana. Enquanto isso, o imperador sozinho reflete. Foi ele quem recolheu as cinzas dos desenhos queimados pela filha, e com sua magia, restaurou cada um. Ele observa os retratos recriados e pensa que talvez ainda precise de 1 ano para conseguir esquecê-la, esquecer Diana. O motivo, porém, continua um mistério. Nesse momento, Atanásia entra na sala, incentivada por Félix, que dissera que o pai gostaria de vê-la. A menina se aproxima timidamente, dizendo que não o via há dias e que sentia saudades. Pede desculpas por interromper, mas diz que queria apenas vê-lo. Claude a observa em silêncio, e quando ela pensa em recuar, ele a segura nos braços e murmura que está ficando cada vez mais ousada, tão ousada quanto a mãe. Atanásia sorri, sem entender completamente o que ele quis dizer, enquanto Claude apenas a abraça, mantendo o pensamento guardado para si. Claude a conduz até a cama com cuidado, comentando que ela provavelmente não conseguiu descansar direito durante a noite. Ele então se deita ao lado dela e pede que cante a mesma canção que ele havia cantado mais cedo, explicando que quer ficar acordado quando ela resolver se vingar beliscando o rosto dele. Atanásia hesita por um momento e responde que já havia esquecido a melodia, mas Claude, com um leve sorriso e um tom brincalhão, a lembra de que mentir para o rei seria considerado um crime.
Diante disso, ela suspira e começa a cantar, enquanto ele, discretamente, usa sua magia para transformar o quarto em um cenário sereno e acolhedor, banhado por uma luz suave que convida ao sono. Enquanto a voz dela preenche o ar, Claude apenas observa em silêncio, sentindo uma paz rara. Aos poucos, ele lança um encantamento que permite projetar algumas de suas lembranças, e Athanásia passa a vê-las como se fizesse parte delas. Nas imagens que surgem, ela enxerga sua mãe sorridente, radiante como nunca antes havia imaginado. Claude também assiste a essas memórias e percebe, mais uma vez, o quanto sempre foi alguém reservado, com o olhar sério e distante. A canção vai diminuindo, e o quarto se torna ainda mais tranquilo. Em poucos instantes, os dois acabam adormecendo lado a lado, envoltos em um silêncio doce e protetor. Assim se encerra o quarto capítulo de A Princesa Encantada. Queriam designar um parceiro de estudos para a jovem protagonista, já que seus poderes ainda não haviam despertado, e o Duque prontamente sugeriu o próprio filho. Ele era muito inteligente e 3 anos mais velho que ela. Nos sonhos da garota, ele era quem apresentava a outra jovem como futura sucessora do trono e a usava para subir na hierarquia. Além disso, seu único filho supostamente nutria sentimentos por aquela mesma moça. Como o presente havia mudado, a protagonista imaginava que ele certamente desejava se aproximar dela para conquistar uma posição melhor. Antes que continuassem, ela os interrompeu de imediato. Tinha ouvido tudo. Reconhecia que o filho do Duque era talentoso, lia livros sobre sociologia e magia, mas pensava consigo mesma que já havia feito tudo isso sozinha. Não queria alguém tolo como amigo. Acreditava que ninguém se igualava a ela nos estudos. Porém, ele possuía magia. Um golpe baixo, pensou. Aquilo bastava. Decidiram deixar o assunto para outro dia. Aulas possuía um planetário especial, capaz de medir a quantidade de magia em uma pessoa. Quanto maior o potencial, mais rápido ele girava. O dela, no entanto, permanecia imóvel. Seu pai detinha um poder imenso, e sua mãe fora uma dançarina que usava magia em cada movimento. Então, como poderia ela não ter nenhum dom? 2 anos depois, enquanto a empregada comprava frutas de alta qualidade, todos comentavam que seu pai amava tanto a princesa que havia mandado construir uma biblioteca só para ela. Estava mais do que claro que herdaria o trono. Foi nesse momento que surgiu uma figura misteriosa. Ele percebeu que a empregada não deveria estar viva. O destino dela havia sido reescrito. Logo, o irritante rapaz apareceu novamente. Depois de 2 anos, ele se preocupava com o fato de a princesa ainda não ter uma colega de classe. Disse ter alguém em mente, uma garota da mesma idade. Ele próprio a havia educado. Era a jovem do futuro, aquela que tomaria seu lugar. A moça tinha estudado desde cedo e possuía vasto conhecimento sobre direito. O suposto plano era fazer com que essa nova aluna se aproximasse da protagonista para conhecer seu pai. Mas a princesa não precisava de ajuda com o direito. Já sabia tudo de cor. Repetia em pensamento. Artigo 1. O uso de magia negra é proibido. Artigo 2. Deve-se ser justo e não se aproveitar dos fracos. Artigo 3. Deve-se ser benevolente e ajudar os necessitados. Artigo 4. Deve-se ser leal ao imperador e nunca enganá-lo. Era uma verdadeira estudiosa. Acreditava que seu colega de classe deveria compreender magia, história e muitos outros campos. Para deixar isso claro, entregou-lhe um livro sem tradução, mas que ela mesma havia traduzido para o idioma dele. E com um tom baixo, murmurou que não queria amigos idiotas. Antes de seguir para o jardim, recebeu do pai o livro que tanto desejava. Fora escrito por um mágico cujo nome havia sido apagado, contendo inúmeros feitiços antigos. O pai advertiu. Aquele livro guardava um encantamento capaz de despertar poderes mágicos. Não sabia se funcionaria, mas queria tentar. O livro começou a se mover, e ela encontrou o homem misterioso. Ele finalmente achara a garota capaz de manipular o destino. Contudo, por ser apenas uma criança, pensou que ele havia se enganado. A ruiva se aproximou e, em um único gesto, o manipulou e o afastou. Era o mágico mais poderoso do mundo. Antes de partir, deu-lhe um conselho. Não recitasse o feitiço até o fim, pois seria extremamente perigoso. A ruiva não se lembrava de nada depois disso, e sendo um tanto curiosa, contou ao pai que ele deveria arranjar uma amiga da mesma idade para a princesa. A protagonista vivia cercada por adultos e não tinha em quem confiar. Devia sentir-se sozinha. Pensava que, no fundo, eles eram tão inúteis que não conseguiam sequer controlá-la. Como em todas as manhãs, ela foi tomar chá, novamente. A mesa estava coberta de bolos,
e agora podia comer chocolates. Entretanto, os que havia escondido na cozinha desapareceram misteriosamente. O pai perguntou se ela gostaria de ter uma amiga da mesma idade. Caso aceitasse, ele escolheria uma. Mas ela respondeu que não precisava. Já tinha as amigas. E os bolos. Só queria viver em paz até completar 18 anos. No entanto, para mudar o próprio futuro, sabia que precisaria dominar a magia. Ignorando o aviso do homem misterioso, ativou o feitiço novamente, libertando algumas correntes do livro. Então, ela surgiu. A figura desconhecida que queria saber se seus olhos pertenciam à família imperial. Aqueles que tinham olhos como os dela haviam morrido há 400 anos. O imperador atual era seu pai. Diziam que pessoas com olhos como joias possuíam magia poderosa, mas ela não tinha nenhuma. Como então conseguira torcer os fios do mundo? Ele não quis revelar a verdade e a colocou para dormir. Mesmo assim, não desistiu de descobrir. Estava prestes a eliminá-la quando uma nuvem surgiu e a salvou. Assustada, tentou lançar um feitiço e, para sua surpresa, um escudo se formou diante dela. Ficou feliz, mas sua visão começou a enfraquecer. A última imagem que viu foi a de seu pai, com botas manchadas de sangue. Como podia? Assim terminava o 5º capítulo. Ao ser atingida, o pai da garota a viu sangrando bem na sua frente e entrou em estado de choque. Nos braços de seu pai, a única coisa que Athanasia sabia dizer era o nome do rei. Logo em seguida, seu pai entrou em desespero e pediu de forma urgente um curandeiro para ir até o palácio. Ao ser examinada, foi explicado que Athanasia tinha uma doença bem peculiar. O curandeiro examinou o corpo da garota por completo, mas não achou nenhuma anomalia. Ao consultar diversos tipos de mágicas de cura, ninguém conseguiu encontrar a doença de Athanasia. De repente, um dos subordinados do rei pediu para que ele descansasse um pouco. Antes de ir, gostaria de saber se os feiticeiros são melhores do que os magos de cura. Quer que encontre um feiticeiro para que possa examinar a garota. Quando menos esperava, um rapaz apareceu no local chamando pela majestade. Ele pediu para que deixassem tudo com ele, que faria o seu melhor para cuidar da garota. Nos é levado ao passado, onde a mãe de Athanasia sempre cuidava da filha como se fosse a última coisa da sua vida. Sempre que pensava nela, a dor ia embora. E logo acorda vendo uma criança minúscula à sua frente. Ao olhar para o lado, pede para que o garoto não a incomode, já que está tendo um sono muito gostoso. Mas ele fica irritado, e logo ela se lembra de que é o mago que lhe deu aquele golpe. Ele pergunta se está sendo ignorado. Ela fica em estado de choque, e em sua mente, gostaria de saber apenas o que ele vai fazer dessa vez. O garoto pergunta se ela quer que ele se transforme em um príncipe para dar um beijo e acordá-la. Mas ela está com medo. Já cuspiu sangue e não quer conversar mais com ele. Athanasia percebe que o seu peito não está mais doendo e pergunta ao rapaz o motivo disso. Ele responde que já a curou e pergunta o motivo de estar sendo olhado daquela forma. Explica que se não fosse ele, nesse exato momento ela já estaria morta e com o coração estourado. Athanasia pergunta se o seu coração estava tão ruim a esse ponto. Mas antes de começar a conversar com a garota, ele quer ouvir um obrigado. Ao olhar para o rapaz, percebe que ele está bem pequeno. Antes que possa agradecer ao garoto, de repente aparecem o rei, Félix e Lily para ver como está a garotinha. Lily não deixou de rezar nem por um mês enquanto ela dormia. Athanasia fica assustada por ter dormido durante um mês. Antes de conversar com o pai, explica que foi o garoto quem a feriu. Mas ele não a deixa completar e diz a Vossa Majestade que está muito cansado, já que usou toda a sua magia para curar Athanasia. Uma grande energia mágica despertou repentinamente dentro do corpo da princesa e criou um tumulto. Isso acabou fazendo com que a princesa entrasse em coma. O rei pergunta se haverá algum feitiço colateral, mas o garotinho responde que não e que já está tudo certo. Removeu o excesso de energia mágica, utilizando seu corpo como transmissor. Explica que a energia mágica da princesa possui uma pureza elevada, raramente vista em Obélia. Há a possibilidade de Athanasia se tornar a governadora mais poderosa da história obeliana. Félix fica bastante feliz por Athanasia ter uma magia maior do que a da majestade. Mas o garoto completa que há um porém. A garota está em fase de crescimento, e é possível que algo assim ocorra novamente. De repente, o garoto acaba se ajoelhando no chão, e o rei pergunta se está tudo bem com ele. O garoto ativa sua magia e percebe que há 2 linhas na cabeça do rei e de Athanasia. Mas o garoto diz que está bastante cansado após usá-la. O rei diz que um dia vai recompensar todos os esforços do garoto e que ele será recompensado por isso. Mas, por agora, gostaria que ele ficasse e cuidasse de Athanasia. O garoto aceita com agrado,
mas antes de sair, dá uma risadinha para a garota, e ela percebe que foi tudo uma armação. O rei percebe que o quarto da garota está muito velho e quer que ela seja levada ao Palácio Esmeralda amanhã. Nos é explicado que o Palácio Esmeralda é um palácio utilizado por várias gerações de princesas. Em seus sonhos, um dia, Janet começou a morar lá, enquanto Athanasia ficou presa no Palácio Rubi. O seu destino mudou nesse momento, mas se Janet aparecer, gostaria de saber o que será dela. Decide que vai deixar para pensar nisso depois. O que precisa enfrentar agora é o garoto que está bem à sua frente. Ela fica irritada e pergunta ao garoto de onde ele tirou que tinha uma magia forte, já que o medidor de força não mostra nada. O garoto diz que não mentiu em momento algum. O fato é que alguém selou os poderes de Athanasia, e isso foi para protegê-la. Explica que Athanasia só não explodiu ao tentar forçar o uso da magia graças ao selo em seu corpo. Mas o garoto está triste por ser chamado de farsante, já que foi ele quem retirou toda essa magia que estava dentro dela. Athanasia pergunta o motivo de ele agora estar no corpo de uma criança. Ele responde que ficou adormecido por 400 anos. Com a mana que tem agora, seu tamanho anterior não era eficiente. Usou sua mana para salvá-la, e por isso gostaria que ela pelo menos agradecesse. Athanasia não se importa com o garoto, e não vai agradecer. Acha que ele está apenas exagerando porque quer comer de graça. Ele fica irritado, e diz que quando fica magoado, não ajuda uma certa pessoa que pode explodir igual a uma bomba relógio a qualquer momento. Ela sabe que ele está apenas pela comida. Se fosse por outra coisa, já teria falado ao rei sobre o selo há muito tempo. Como um bom vigarista, ele responde que isso é verdade, preferindo 1000 vezes relaxar no palácio e comer comida boa todos os dias. Athanasia pergunta se foi ele quem roubou sua magia e seus chocolates. O garoto responde que acertou em partes. Quem está roubando os doces é essa criatura bem à sua frente. Então lança um golpe. E, por sorte, ela se transformou em gato para se esquivar. Athanasia percebe que foi essa criatura que a salvou quando caiu. Ele explica que salvou a vida de sua mestra por instinto. Athanasia quer saber mais sobre Mestra. O garoto explica que é uma besta divina que nasceu do excesso de energia mágica que saiu de dentro dela. Ele gosta de doces pelo fato de seguir os fundamentos do mestre. Athanasia decide colocar o nome dele de Sombra, mas o garoto pede para que não fique tão grudada com o Sombra, já que foi culpa dele que Athanasia cuspiu sangue. Explica que a Sombra é uma massa sólida da energia mágica da garota. Assim que encostou nele, uma parte dessa energia voltou ao corpo dela, criando um tumulto. Se a mesma coisa acontecer com Athanasia novamente, sem dúvidas ela morrerá. Mas, considerando a situação atual, é apenas uma questão de tempo até a magia dentro do corpo de Athanasia transbordar de novo. Athanasia pergunta o que deve fazer. O garoto responde que precisa apenas aprender a controlar sua magia. Nos é levado ao passado, onde Athanasia tinha uma professora. No entanto, o máximo de tempo que ela conseguiu manter uma magia foi 10 segundos. Ao sair do quarto, a mestra da garota explica que ela chegou ao seu limite e não consegue evoluir mais do que isso. Ao voltar ao presente, Athanasia se pergunta como faz para controlar sua magia. De repente, aparece o garoto no local, pedindo para que ela não fique com essa criatura. Ao pegar o Sombra, pede para que ela o deixe com ele. Se fizer isso, pode ensiná-la a usar sua magia. Não querendo, ele não a deixa pegar o Sombra novamente. Mas de repente, aparece o rei, que consegue ver Athanasia escondendo o Sombra. O garoto toma a frente e fala que esse monstro foi criado pelo excesso de magia de Athanasia. Explica que está sendo difícil lidar com essa criatura. O rei pergunta se foi a Sombra que a fez desmaiar. O garoto responde que sim, mas caso matem a besta, a energia pode voltar ao corpo da garota. Acha que o melhor a se fazer é observá-la por enquanto. O rei pergunta se ela pode ficar com esse animal perto dela o tempo todo. O garoto responde que não. Se for algo moderado, ambos podem ficar juntos por um curto período de tempo. Então ele vai cuidar da garota para que ambos não fiquem muito tempo juntos. Ao ver sua filha, o rei decide aceitar. Mas ela só pode ficar com o animal 1 hora por dia. Nos dias seguintes, Athanasia tentou usar magia, mas sempre acabava fracassando. Então, ela fica muito irritada e gostaria de saber quem foi a pessoa que colocou esse selo nela. Mas ela sabe que foi sua mãe. Em sua mente, gostaria de saber se alguém poderia ensiná-la a usar magia. De repente, o garoto aparece no local para perguntar o que ela está fazendo.
Esse tempo todo, ele explicou para ela que não pode usar magia sem ao menos aprender o básico, já que tem uma bomba relógio dentro dela e se forçar bastante pode explodir. Athanasia tem uma ideia e gostaria que ele a ensinasse a usar magia, mas ele não entende o motivo de ela querer ajuda de quem odeia. Athanasia nota que ele está com bastante fome e precisa de comida, mas ele responde que está com fome e também precisa de energia mágica. Então ela propõe uma troca. Pode dar magia a ele, já que está transbordando. Em troca, gostaria que a ensinasse magia. A cena muda para o rei conversando com Neve, quando de repente, Athanasia aparece no local, e seu pai estava conversando com um homem para que ela possa ter amigos. Ele decide apresentar Jeanette, mas a garota não aceita e prefere que o garoto seja seu amigo, deixando Neve bastante irritado, já que seus planos estão indo por água abaixo. A cena muda para ambos treinando magia, onde Athanasia precisa aprender a manipular a caneta para escrever palavras. Ele gostaria que ela concentrasse a energia mágica na ponta da caneta e a controlasse como bem entendesse. Ao passar por diversas matérias, percebe que ela é um fracasso completo. Então, decide passar um treino para que ela melhore a resistência. Athanasia gostaria de aprender magia, mas o garoto a interrompe e diz que ela precisa saber o básico primeiro. O próximo treino é para manter o equilíbrio. Precisa colocar a energia mágica e os elementos da natureza em harmonia. Adquirir equilíbrio entre corpo e mente é fundamental. Depois, ele oferece diversos livros para que ela possa ler em até um mês, já que a velocidade com que Athanasia vem aprendendo está sendo muito demorada. Depois de um tempo, ela conseguiu fazer todos os exercícios dados por ele e até mesmo adormeceu enquanto usava magia. Ao ver a garota dormindo, ele fica intrigado com algo. Ao esperar a garota acordar, pergunta o motivo de ela se empenhar tanto. Se for apenas para sobreviver, não precisa ir tão longe. Athanasia explica que sua vida está em risco, então é natural que dê o seu melhor. Na mente da garota, não é apenas isso que está em jogo. Quer viver a vida com seu pai. A cena corta para o rei e Felix. O homem explica que ele é realmente um mago da corte. Os magos da mesma geração apenas se lembram do nome dele, mas nada além disso. Ambos acham que podem ser memórias falsificadas. Felix pergunta se não acha melhor afastar o garoto da princesa. O rei consegue ver algumas memórias do garoto e percebe que ele vem de Aug, e não tem nenhuma má intenção. Felix percebe que o rei está amando cada vez mais sua filha. Ao olhar pela janela, se pergunta se isso é o que chamam de amor. E assim termina mais um episódio. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos. Te vejo semana que vem. Tchau. Logo em seguida, é mostrado um pouco mais do que se passava na mente da garota. Athanasia sempre acreditou que qualquer coisa, não importava qual fosse, poderia ser alcançada se ela se esforçasse o bastante. No entanto, descobriu que estava completamente enganada. Depois de treinar por um tempo, o garoto que a ajudava não queria mais ensiná-la, apenas comer o dia inteiro. Para ele, o problema era que ela exigia demais, querendo que tudo fosse feito com perfeição. Athanasia não desejava isso. Apenas era inexperiente e esperava um pouco mais de paciência dele ao explicar as coisas. Lucas afirmou que magia era o ato de usar a própria energia mágica para colocar os elementos em funcionamento. Mas antes de qualquer coisa, era necessário se harmonizar com os elementos e com o próprio esforço. Irritada, Athanasia lhe deu um soco no rosto e pediu que ensinasse de um jeito que ela conseguisse entender. Depois de várias tentativas, todas resultaram em fracasso. Vendo a frustração dela, Lucas riu, chamando-a de um desastre total. Ela insistiu para que a ensinasse da maneira correta, mas ele só mandava que praticasse sozinha. Então, o garoto decidiu falar com seriedade. Disse que a magia é algo com que a pessoa já nasce e que o modo de usá-la muda conforme cada um. Para demonstrar, espalhou elementos ao redor e explicou que aquela era sua forma de manipular magia, mas não seria a mesma dela. Ela precisava descobrir o próprio caminho, pois se dependesse dos outros, jamais teria algo que fosse realmente seu. Pediu que parasse de buscar respostas nele e começasse a se virar sozinha. Athanasia ficou desanimada, sem entender o modo certo de usar magia. De repente, seu pai apareceu, perguntando se ela estava prestes a travar uma batalha contra o bolo. A garota respondeu que só queria parti-lo ao meio. O rei, sorrindo, disse que, se era tão difícil, preferia que ela não se esforçasse tanto e pensasse em outra maneira de lidar com seu problema de mana. No dia seguinte, ela continuou tentando usar magia de todas as formas, mas sem sucesso.
reclamou que a culpa era do método de ensino. Lucas respondeu que era assim que as aprendizes eram instruídas há 400 anos. Irritada, Atahanásia percebeu que ainda sabia muito pouco sobre ele. Não sabia o nome completo do mago, nem de onde vinha. Ele apenas dizia ser um grande feiticeiro e nada mais. Saindo furiosa, pensou que teria sido melhor chamar o filho do Senhor Neve para ensiná-la. Alguém que, em sua mente, devia ser mais compreensivo. Lucas ouviu o comentário e ficou irritado, fingindo ler seu livro enquanto o rosto demonstrava impaciência. Atahanásia continuou insistindo que o outro garoto devia ser mais gentil. Furioso, Lucas perguntou se ela queria tanto assim ser amiga dele. Ao ouvir que sim, lançou-a pelos ares, dizendo que desse jeito poderia conhecê-lo melhor. Atahanásia caiu nos braços do próprio filho do Senhor Neve. Confusa, se perguntou se ele era mesmo quem imaginava. O garoto, intrigado, perguntou se ela era um anjo. Temendo revelar sua identidade, ela confirmou dizendo ser um anjo de verdade. O garoto, entretanto, notou os olhos semelhantes a joias, iguais aos dos descendentes da família imperial, e logo percebeu que ela era a princesa Atahanásia, mas decidiu fingir acreditar em sua mentira. Logo, o pai do garoto apareceu, chamando-o. Ao ser encontrado, o homem perguntou o que ele estava fazendo. O filho respondeu que apenas passeava. Atahanásia ficou aliviada por ele não contar sobre sua presença. Observando os dois, notou o quanto se pareciam. O homem perguntou se ele estava descontente com a ideia de estudar fora da cidade. O garoto respondeu que não, apenas se preocupava com Janet, que sempre chorava. O pai o repreendeu, dizendo que deveria pensar no futuro da família e não nas fraquezas da irmã. Naquele tempo, o homem queria que ele se tornasse colega de estudos da princesa. Se tivesse conseguido conquistá-la, não precisaria deixar o país para estudar em outra nação. O homem não entendia por que Atahanásia o via como inimigo. A garota, observando de longe, sabia que ele estava apenas tentando seguir as ordens do pai. O garoto então respondeu que ela tinha o direito de escolher os próprios amigos e que o pai estava certo em querer o melhor para ele. O garoto perguntou se poderia estudar na capital. O pai hesitou, afirmando que ele precisaria mostrar mais habilidade antes disso. Quando ambos se afastaram, Atahanásia saiu do esconderijo e viu o garoto triste. Decidiu não ir embora e lhe fazer companhia. Disse que podia contar tudo aos anjos, até as frustrações. Ele sorriu e se sentou ao lado dela. O menino contou que sentia orgulho em ser herdeiro de sua família, mas também se via sem liberdade, como se não pudesse agir por vontade própria. Às vezes nem sabia por que continuava vivendo. Atahanásia se surpreendeu ao perceber que ele, tão jovem, pensava com maturidade. Em seus sonhos, o duque parecia um homem frio e cruel, e ela nunca imaginou que o filho dele tivesse um lado tão sensível. Ela aconselhou que terminasse os estudos o mais rápido possível e mostrasse ao pai todo o seu potencial. Ele riu, concordando com suas palavras. Sabia que entre as famílias nobres sempre havia conflitos e que, como futuro líder, teria de enfrentá-los. Reconhecia que o pai podia parecer distante, mas havia amor por trás disso. Como herdeiro da família Alfeus, ele queria atender a todas as expectativas paternas. De repente, Atahanásia foi puxada de volta ao presente. Irritada, acertou outro soco em Lucas, reclamando que ele era egoísta. Não se importava com os sentimentos dos outros e ainda a arrastava de volta no meio de uma conversa importante. Disse que ele não ensinava magia direito e só fazia o que queria. Furiosa, saiu do local e foi até a beira do mar, refletindo sobre o que ele havia dito sobre aprender sozinha. Ela se perguntou se conseguiria dominar magia por conta própria. Temia que, se continuasse assim, seus sonhos proféticos se tornariam realidade. Subitamente, ouviu a voz de sua mãe dizendo que, mesmo que nunca dominasse magia, ainda seria sua filha. Quando tentou abraçá-la, percebeu que era apenas uma ilusão e caiu no rio. As plantas começaram a envolvê-la e, antes que se afogasse, conseguiu usar a magia da água para se libertar. Lucas, preocupado, correu até ela, mas percebeu que Atahanásia havia conseguido por si mesma. A garota ficou radiante por finalmente ter usado magia e escapado da Lotus ilusória, lembrando que, da última vez, não havia conseguido. Percebeu então que, embora Lucas fosse arrogante, suas palavras haviam surtido efeito. Agradeceu a ele e perguntou se poderia continuar recebendo suas aulas de magia. Lucas, surpreso, quis saber se ela não tinha medo dele. Afinal, havia lhe dado um soco mesmo sabendo que ele era um mago poderoso. Atahanásia não se importava com o fato de ele ser um mago poderoso ou não. Ao retornar para casa,
Acabou dando de cara com o pai, que a esperava com uma expressão claramente preocupada. Ele quis saber o que ela e o garoto estavam fazendo estudando magia àquela hora da noite. Sem perder tempo, segurou os dois pelo colarinho e os arrastou para dentro, resmungando sobre como aquilo não era hora para aventuras mágicas. Enquanto isso, a cena mudou para Ezequiel, que abraçava a irmã com força. Ele sabia que ela não queria que ele voltasse para a escola. Jeanette tentava esconder o desânimo, mas seus olhos entregavam a tristeza. No fundo, ela entendia que não havia muito o que pudesse fazer, e mesmo que desejasse mantê-lo por perto, precisava aceitar a decisão do irmão. Curioso, Lucas olhou para as duas e perguntou se eram irmãs, já que tinham olhos idênticos. Tahanasia, sem saber muito bem o que responder, apenas murmurou que não tinha certeza. A resposta deixou Lucas ainda mais intrigado, e sua mente começou a girar em torno de 1000 perguntas. Ele queria entender o que realmente havia por trás daquela semelhança e se o destino das duas garotas estava de alguma forma entrelaçado. O olhar dele refletia pura curiosidade, e parecia que nem mesmo a Tahanasia sabia o que pensar sobre aquilo. E assim, o episódio chegou ao fim, deixando todos, inclusive o próprio Lucas, ansiosos para descobrir o que viria a seguir. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Nos vemos na próxima semana. Até mais!